Queridos irmãos, da graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui para mais um vídeo, para mais um review, para o meu, para o teu, para o nosso canal, Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje nós vamos fazer o vídeo 3 dessa série, Box, o Essencial do Cristianismo. E o livro que nós vamos fazer o vídeo é este livro do Avivamento Metodista, a Igreja do século XXI. Querido, pensa em uma obra fantástica. Um livro de história da igreja para iniciante, com uma linguagem simples e fluida. Só que antes de entrar no conteúdo, eu quero lhe fazer o convite. Você que não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Faça parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus. O nosso canal Teologando e Capacitando. Também ative o sininho das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois fazendo assim você ajuda o YouTube a engajar o canal, o conteúdo com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais de WhatsApp, Facebook e Instagram. E fazendo assim você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e ajuda o canal a crescer. Então, dito isso, vamos para o review deste livro. Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra, o livro sobre a história da igreja, o último livro da série de 3 que nós estamos fazendo, que vai do Avivamento Metodista à Igreja do século XXI, editora Ágape. Vamos aqui já mostrar a lombada deste livro. Aqui nós temos a contracapa, que vai trazer assim: do Avivamento Metodista à Igreja do século XXI, apresenta os principais fatos, personagens e cenários relacionados ao período entre os movimentos de despertamento espiritual posterior à Reforma e à Igreja contemporânea. Resultado de extensa pesquisa, esta obra conta com reproduções de artes antigas, fotos e dezenas de bocas que mostram a evolução da espiritualidade cristã desde o departamento missionário até a Igreja Evangélica de nossos dias. Aqui você vai conhecer mais sobre o Wesley e o avivamento metodista, os grandes despertamentos espirituais na Europa e América do Norte, o despertar das missões modernas, Moody, Bult e outros grandes avivalistas de santidade, o nascimento do movimento pentecostal, os cultos de cura divina e libertação, Billy Graham e os grandes evangelistas do século XX, igrejas em células e outros modelos, a chegada e a expansão da igreja evangélica no Brasil, as novas ameaças ao cristianismo. Então, esse livro aqui contém pouco mais de 334 páginas. Então, totalizando, são quase 1000 páginas, os 3 livros sobre história da igreja. Muito bom, muito interessante. Indico para você que está iniciando a leitura sobre história da igreja, por ser muito didático e de fácil compreensão. Os autores é Marcelo Almeida, Mário Silva e Denise Américo, escrita para uma pessoa chamada Melva Webb, creio que foi uma das tutoras deles, né? Então nós já fizemos a leitura das orelhas nos outros livros e não temos necessidade de repetir, né? Pois todas as informações já tem nos outros vídeos aqui do Avivamento Metodista da Igreja do século XXI. Entramos aqui na ficha catalográfica, todos os 3 livros com marcador de página que é personalizado com o tema e a capa do livro, muito interessante. Aqui nós vamos ter o sumário, que vai entrar aqui uma introdução, uma era de avivamentos, conflitos sangrentos e crescimento da fé, o movimento metodista de santidade, o grande despertamento nas colônias da América do Norte, movimentos de restauração, o grande despertar das missões modernas,
o segundo grande despertamento, ideologias europeias que se disseminaram pelo mundo, ventos das adversidades, o avivamento com D.L. Moody, os avivamentos de santidade do século XIX, o ministério de George Muller e William Bolt, a chegada do Evangelho ao Brasil, novos ventos de avivamento, o avivamento no país de Gales, o poderoso avivamento pentecostal, tendências perigosas nas teologias do século XIX e XX, o catolicismo romano do século XX, as missões protestantes no século XX, os avivamentos de cura divina dos anos 1950, os maiores evangelistas do século XX, a igreja na Grã-Bretanha do século XX, o movimento carismático dos anos 1960 e 1970, o avanço da igreja evangélica no Brasil, o movimento de restauração da igreja, o advento das igrejas em célula, as novas fronteiras do século XXI e as referências. Aqui nós vamos ter uma introdução, nenhuma era de avivamentos, conflitos sangrentos e crescimento da fé. Já entramos no capítulo 1, movimento metodista de santidade. Prega a fé até obtê-la, então, porque tu a tens, tu pregarás a fé. Pedro Buller, John Wesley e sua origem anglicana. Vamos ler esse pedacinho para nós ter uma noção. Vai dizer assim, ó, um dos períodos mais impressionantes da história da igreja foi vivido pelo metodismo primitivo em sua busca pelo fogo interior do Espírito Santo em uma vida em profunda santidade. E nenhum líder é tão impressionante quanto o apóstolo desse movimento, John Wesley, cuja vida se estendeu por quase todo o século XVIII. Ele ficou conhecido não apenas por sua devoção ao Evangelho, mas também por seu estilo metódico na prática das disciplinas espirituais e em todas as rotinas da vida, de onde derivou o apelido metodista, que se estendeu à denominação. Certa manhã, um hospedeiro de Wesley o encontrou adormecido no topo da escada porque, tendo chegado atrasado para a hora de dormir, não se permitiu ir para a cama. O metodismo, com seu extenso efeito espiritual, alterou o curso da história da Inglaterra e poupou a nação da falência moral naquela geração. Então, podemos ver, né, que o Wesley era um homem muito aplicado às suas disciplinas espirituais. As condições dos pais da igreja estatal inglesa, aqui como nós temos aqui o olho do texto, a espiritualidade missionária, que sempre traz esse título de espiritualidade, como se fosse um louvor, podemos dizer, uma canção. Ouvi então a voz do Senhor que dizia, quem é que vou enviar? Quem irá de nossa parte? Eu respondi, aqui estou, envia-me. Isaías 6,8. Aí ele traz uma explicação. A espiritualidade, para ser cristã, precisa ser missionária, já que a proclamação da fé a toda criatura é um comissionamento de Jesus Cristo, entregue por Ele mesmo a todos os seus discípulos, independentemente de nosso tempo na história. Crer é proclamar. Então, muito interessante. As origens do avivamento, podemos perceber que é um livro muito interessante, né? O Clube Santo ou Clube Metodista, aqui mesma coisa, espiritualidade missionária. Então, John Wesley, a imagem de John Wesley retratada em gravura antiga. Podemos ver. Vamos ler aqui, ó. John Wesley voltou à Inglaterra em 1º de fevereiro de 1738, desapontado e angustiado de espírito. No dia 7 do mesmo mês, encontrou-se com Pedro Buller, que iria em viagem à Geórgia, mas ficou em Londres até maio. João e Carlos, seu irmão, encontraram em íntima comunhão com esse irmão morável, que se tornou um pai espiritual para ele. John Wesley, diante da incredulidade de seu coração, perguntou a Buller se deveria parar de pregar e recebeu uma notável resposta. Prega a fé até obtê-la. Então, porque tu a tens, tu pregarás a fé. No dia 21 de abril de 1738, em uma quarta-feira, John Wesley, em seu diário,
Pedro Bull andou comigo algumas milhas e me exortou a não parar antes de experimentar a graça de Deus. Então, podemos ver aqui, ó, o Pentecoste Metodista em Fetterlander, outro aqui, uma letra muito boa, queridos irmãos, com espaço nas margens para quem gosta de anotações, algumas gravuras. O ministério de Wesley depois de Aldesgaste e Fetterlander, separação entre John Wesley e George Whitefield, o desenvolvimento das classes, o metodismo nos Estados Unidos, a doutrina de Wesley, o que a inteira santificação não é, segundo Wesley, então inteira santificação, as razões do êxito de John Wesley, então muitas coisas sobre John Wesley, o metodismo calvinista de George Whitefield. Quem não conhece George Whitefield, né? Conhecido pregador aí. Celina Shirley Hunts, a condessa de Huntington, acho que é isso, 1707 a 1791. O avivamento metodista e a reforma social. Outros impactos do avivamento do século XVIII. Entramos aqui no capítulo 2, o grande despertamento nas colônias da América do Norte. Jonathan Edwards, né? Um grande pregador aí, ó. Início, propagação e liderança do grande despertamento. Os irmãos Tennant, é a gravura antiga representando Jonathan Edwards. Ó, Jonathan Edwards e o grande despertamento na Nova Inglaterra. George Whitefield, o grande itinerante. Vamos ver aqui. Algo sobre ele já foi destacado no capítulo anterior. O grande despertamento chegou ao seu auge depois da chegada do jovem Whitefield à Nova Inglaterra em 1739, quando tinha apenas 25 anos. Serviu de grande auxílio aos outros avivalistas. Na Nova Inglaterra, no outono de 1730, ele pregou às multidões quase todos os dias por mais de um mês. Foi um evento marcante na história americana. Por onde o Whitefield andava, Nova Inglaterra, Nova York, Filadélfia, Carolina do Sul e Geórgia, despertava centenas de pessoas, cuja pergunta mais importante era: que farei para ser salvo? Então, uma pregação que chamava o povo ao arrependimento, resultados gerais do grande despertamento. Capítulo 3, movimentos de restauração, né? Que a tentativa de retornar ao modelo da igreja primitiva. John Nelson Darby, a Igreja dos Irmãos. Quem não conhece John Nelson Darby, né? Podemos dizer assim, o terror dos reformados, de alguns, por dizer que John Nelson Darby é o pai do dispensacionalismo. Na verdade, ele sistematizou, podemos dizer, o dispensacionalismo, mas o dispensacionalismo é algo bíblico, né? Não que nasceu nos anos de 1800, como muitos dizem, né? É só estudar um pouco a Bíblia, a história da igreja, que vamos descobrir toda a verdade. Então, John Nelson Darby e a Igreja dos Irmãos de Plymouth, né? Então, nessa época de despertamento espiritual na Terra, o Senhor colocou uma visão dentro do coração dos seus por uma restauração mais pura e mais completa do corpo de Cristo na sua simplicidade. Entre esses estava John Nelson Darby, outrora um credo da Igreja Anglicana da Irlanda. Aqueles que seguiam com ele eram conhecidos simplesmente como irmãos ou irmandade, Bethlehem em inglês, né? Conhecidos também como The Plymouth Brethren ou Assemblies of Brethren. Eles têm sua origem de Dublin, Irlanda, por volta da década de 1820. Sua procedência é o anglicanismo convencional, mas evoluíram para uma forte e pura ênfase na Sagrada Escritura. De modo poderoso e profundo, os irmãos se apegaram à Bíblia como sua única fonte de autoridade apostólica. Por isso, produziram muito conteúdo que foi publicado. Darby mesmo é conhecido por um longo, profundo e detalhado estudo das Escrituras que cobre todos os livros da Bíblia. Então, eles eram homens dedicados
a Escritura, a Bíblia, como principalmente John Nelson Darby, e assim ele entendeu, né, querido, como é bíblico o dispensacionalismo. Aí nós temos que brigar com a Bíblia caso o dispensacionalismo for ao contrário, né? Mas é basicamente isso. Eduardo Irving e a Igreja Apostólica, os Campbells e os discípulos de Cristo. Capítulo 4, Despertar das Missões Modernas. Aí vai trazer que é o William Carey, Um Grão de Trigo, o Despertar das Missões Modernas. Né? Podemos ver a gravura de Carey aí. Ó, muito interessante, muito conteúdo. John Mackenzie, Missões Protestantes Denominacionais, Missões de Fé, Missões Diversas no Continente Europeu. Hudson Taylor, Algumas Limitações das Missões do século XIX, O Esforço Evangelizador das Escolas Dominicais. Capítulo 5, O Segundo Grande Despertamento. Aí, ó. Timothy D. Wright, O Segredo do Despertamento, Despertamento se espalhe. Avivamento com Charles Grandison Fino, o grande avivalista, aquele que nós conhecemos por fazer os apelos em suas pregações. Tem que estudar um pouco sobre Fino, hein? Muito interessante. O avivamento de 1857 a 1858, Sabor do Vinô, início e progresso do avivamento. Então, muito interessante. Deixa eu dar adiantada aqui, ó. Aqui, ó, capítulo 7, ó, Ventos de Adversidade. Aqui já vem as heresias, né? O anti-avivamento de Joseph Smith, quem foi? A origem do livro de Mormon, segundo Joseph Smith. Meu Deus. As novas velhas heresias, Testemunho de Jeová, né? Com o seu arianismo, que elas não gostam de ser intituladas, mas aí sim defende a teoria herética de Ário, né? Ário, o presbítero ali, que foi rejeitado no concílio de Nicéia por dizer que Jesus era criatura inferior ao Pai e superior aos homens, né? Então, Jesus não é criatura, Jesus é criador. Os papas do século XIX, o Concílio Vaticano I, o avivamento com Moody, a história da igreja estudada, meus irmãos, ajuda-nos na compreensão dessas coisas que hoje nós temos como testemunho de Jeová. Como surgiu? Os mormons, como surgiu? Então, você entra a fundo na história, né? Os avivamentos de santidade do século XIX, a Igreja de Deus, a Igreja de Nazareno, avivamento em Melbourne, na Austrália, avivamento na Grã-Bretanha, o avivamento no Havaí, avivamento na Índia Oriental, o despertamento na Grã-Bretanha do século XIX, as igrejas livres ou não conformistas da Inglaterra, a igreja na Escócia, o avivamento em 1859 em Gales, capítulo 10, o ministério de George Miller, William Bolt, a rede de orfanato de George Miller, e, ó, sangue em chamas. Então nós temos muito conteúdo. A chegada do Evangelho ao Brasil, né? Muito interessante. Os anglicanos no Brasil, os alemães luteranos no Brasil, os metodistas, os congregacionais, os presbiterianos, nossos irmãos presbiterianos, os batistas, nossos irmãos batistas, os episcopais no Brasil. Capítulo 12, Novos Ventos de Avivamento, João Alexandre Dower. Aí temos aqui Maria Woodworth Ether. Aí capítulo 3, o avivamento no País de Gales. Então, esse volume 3 aqui, ele sempre traz a respeito do avivamento e da história da igreja contemporânea, o poderoso avivamento pentecostal, né? Carlos Parran, o berço do pentecostalismo, William Seymour, a doutrina pentecostal, outros importantes líderes pentecostais, Smith, Wigglesworth, a razão do rápido crescimento do pentecostalismo, pentecostais no Brasil, congregação cristã no Brasil,
as Assembleias de Deus ali, né, que veio com Daniel Berg e Gunnar Wingren, a Igreja de Deus no Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, as tendências perigosas na teologia do século XIX e XX, ainda vamos entrar aqui o liberalismo teológico, a neortodoxia pós-Primeira Guerra Mundial, Billy Graham e Karl Barth. Então, só pessoas importantes aí na área da teologia, ainda que seja com o pé no liberal, nós temos que aprender. Teologia da libertação, o catolicismo romano do século XX, os papas católicos do século XX e XXI, Bento XV, Pio XVI, Pio X, Pio XII, João XXIII, Paulo VI e entre outros João Paulo aí. Então, ao Concílio Vaticano, Papa Francisco 2013, a Igreja Católica Romana da América Latina no século XX. Então, basicamente é isso, né? As maioria dos evangelhos do século XX, William Sunday, William Billy Franklin Graham, Billy Graham, é o grande pregador aí, né? Muito interessante. Congresso Mundial de Evangelização Mundial. Congresso Mundial de Evangelização Mundial de 1966 em Berlim, Congresso Mundial de Lausanne, Reinhard Bonke, capítulo 20, a Igreja na Grã-Bretanha do século XX, movimento carismático dos anos 1960 e 1970, poderoso avanço carismático, a origem do movimento carismático, a renovação carismática católica. Então, muito interessante. A renovação carismática do Brasil, o avanço da Igreja Evangélica no Brasil. E nós temos um gráfico, o neopentecostalismo no Evangelho no Brasil, Igreja Internacional da Graça, a Igreja Universal do Reino de Deus, os batistas, os metodistas, os presbiterianos, as Assembleias de Deus, movimento de restauração da Igreja e assim sucessivamente. Então, no final nós temos as referências bibliográficas, que é muito conteúdo, um livro muito bom para se aprender a história da Igreja. E se você não tem, eu indico, né, esse box aqui, do Essencial do Cristianismo, 2000 anos de história e fé. Que Deus pode abençoar. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.